Olá, alunos do oitavo ano, aqui é o professor Agnaldo, da matéria de Geografia, e nesta videoaula vamos ter uma revisão dos principais assuntos que vão cair na prova de vocês. Entre esses assuntos estão indicadores socioeconômicos, riqueza e pobreza no mundo, países subdesenvolvidos, capitalismo e também socialismo. Então vamos lá. Primeiro tema, como definir o desenvolvimento socioeconômico. Para definir, são usados alguns indicadores. Esses indicadores vão medir desigualdade social, mede a qualidade de vida da população, mede o crescimento econômico. Então, eu separei aqui três principais indicadores: PIB, renda per capita e IDH. Lembrem, PIB significa Produto Interno Bruto. O que é que quer dizer isso aí? É a soma de toda a riqueza gerada por um país em um ano. Então, o PIB ele vai servir para poder analisar o crescimento econômico de um país, porque ele vai pegar a soma de todos os bens e serviços produzidos ao longo de um ano, ok? Renda per capita, o que é isso? Você pega o valor do PIB e divide pelo número de habitantes. E o IDH? IDH significa Índice de Desenvolvimento Humano. O IDH mostra como é que vive a população, qual é a qualidade de serviços e também acesso. Então veja, se o PIB é alto, a renda per capita ou renda por cabeça, né, é alta também, e o IDH é elevado, então nós temos um país com ótimas condições socioeconômicas, tá? Daqui a pouco a gente vai falar sobre o que torna um país desenvolvido e um país subdesenvolvido. Mas antes, vamos ver a separação em termos de mapa, como é que está a riqueza e a pobreza no mundo. Temos no mapa mundi uma divisão, né, política, geográfica, hemisfério norte e hemisfério sul. No hemisfério norte, a maioria dos países apresentam elevados valores de renda per capita e IDH muito alto. Exemplo é o caso dos Estados Unidos e também do Canadá. Na Europa, também a gente tem países com renda per capita e IDH alto, por exemplo, Alemanha, Dinamarca, né? Suíça, Suécia, entre outros. E na parte do hemisfério sul, nós temos a maioria dos países com valores inferiores de renda per capita e também IDH. Exemplo, temos o Brasil, Paraguai, lá na África, por exemplo, a gente tem países africanos, nos continentes asiáticos, também temos outros países como Índia, entre outros. Então essa é a divisão aí em termos de elevações de renda per capita, de DH e também até de PIB. Na região do hemisfério norte, países mais desenvolvidos. E na região do hemisfério sul, países subdesenvolvidos. Agora vamos entender o que torna um país desenvolvido. Eu coloquei para vocês uma série de características. Primeira característica de um país desenvolvido: a economia é altamente industrializada. Segunda característica: alto grau de desenvolvimento tecnológico e social. Terceira: elevado nível de consumo de produtos e serviços. Quarta: baixa taxa de mortalidade infantil e de analfabetismo. Quinto, alto investimento em saúde e educação. 6, eficiente saneamento básico e infraestrutura. E por último, baixa taxa de natalidade. Então reparem como é bom viver em um país assim, com essas características de desenvolvimento, não é? Veja, por exemplo, que analfabetismo é muito pouco, a taxa é muito baixa. A taxa também de mortalidade infantil, que é o número de crianças que morrem antes de completar um ano de vida, por exemplo, em um grupo de 1.000 crianças nascidas vivas, é baixa também. Analfabetismo indica, por exemplo, esse indicador, né? O número de pessoas acima de 15 anos que não sabem ler e escrever entre a população total de um determinado país ou região. Então é baixo também. Note também o último aí, ó, baixa taxa de natalidade. O que isso quer dizer isso? É que nascem poucas crianças, poucos bebês. Mas por que nascem poucos bebês? Porque existe um controle de natalidade. As famílias lá, eles têm planejamento familiar, eles não querem ter filho de qualquer maneira, ter vários filhos por ter.
Lá, uma família tem um objetivo, né? E tudo isso está alinhado à questão social, à questão econômica. Agora, veja a diferença de um país subdesenvolvido. Um país subdesenvolvido, olha só, como é bem diferente do outro, do país desenvolvido. Baixo IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, comparado aos países desenvolvidos. Baixo médio desenvolvimento tecnológico e social. Países subdesenvolvidos recorrem a empréstimos para bancar alguns investimentos no país, como por exemplo, eles recorrem ao FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, e também ao Banco Mundial. Quando eles recorrem a esses empréstimos, isso é um impasse para o desenvolvimento do próprio país, porque às vezes ele vai pegar um dinheiro que era para ser usado em saúde e educação, vai pegar esse dinheiro agora para pagar o empréstimo que pegou no capital estrangeiro. Então, os empréstimos do capital estrangeiro acaba sendo um atraso para os países subdesenvolvidos. Também tem uma pequena parcela da população que detém a maior parte da riqueza. Isso é um fato muito triste, porque a maioria da população é pobre e a riqueza está nas mãos de poucos. Então isso aí se chama concentração de renda. Isso também impede o desenvolvimento de um país. A próxima característica, elevada taxa de mortalidade infantil e analfabetismo. Veja como é diferente de um país desenvolvido. E também ineficiente saneamento básico e infraestrutura. Alta taxa de natalidade. Há uma diferença muito grande nos países subdesenvolvidos. Veja que nesses países as famílias têm mais filhos e acaba gerando maiores problemas no futuro, né? Então, há uma diferença gritante entre países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. No Brasil, você consegue achar praticamente todas essas características aqui de um país subdesenvolvido, certo? Vamos passar para o próximo ponto. Capitalismo e depois a gente vai entrar no socialismo. O que é capitalismo? É um sistema político econômico. O sistema político-econômico capitalista, ele atualmente abrange a maioria dos países do planeta, certo? Ele foi incorporado por esses países logo após, a gente vai ver que foi depois da Revolução Industrial. Mas vamos ver quais são as características do capitalismo. Entre as características estão propriedade privada dos meios de produção. O que significa isso? É que as propriedades privadas estão concentradas na mão de fábricas, bancos, empresas e estabelecimentos comerciais. Então, essas propriedades privadas representam uma minoria na sociedade capitalista, porque eles têm o maior poder sobre o total da produção social e do lucro que ela gera. Segunda característica do capitalismo é o trabalho assalariado. O que isso quer dizer? O trabalho ele é vendido pelo valor do salário. É como se o trabalhador ele vendesse a sua força de trabalho pelo preço que consegue negociá-la no mercado. Então, no sistema capitalista, todo trabalhador ele vende a sua força de trabalho em troca de um salário. E também nós temos a divisão de classes. O que significa? De um lado estão a classe dos trabalhadores e do outro lado a classe dos proprietários dos meios de produção. Então essas são as principais características do capitalismo. E qual foi então a origem do capitalismo? Tivemos origem na questão mercantilista. Isso aconteceu lá entre os séculos XIV e os séculos XVI. Na época do mercantilismo, começou a se promover um conjunto de ideias e práticas que visavam fortalecer o Estado e enriquecer uma nova classe social chamada burguesia. E foi na época do mercantilismo que surgiram as grandes navegações, por exemplo, realizadas por Portugal, realizadas por Espanha, aí depois veio França, Inglaterra, Holanda, e foi nessas grandes navegações que se expandiu-se
o comércio nas colônias, como por exemplo na América, na África e também na Ásia. Essa foi a origem, né, do capitalismo inicialmente. Mas depois, quando a gente chega lá no século XVIII, a gente tem a Revolução Industrial, que foi aí que começou para valer a questão do sistema econômico capitalista. Durante a Revolução Industrial, tudo mudou. Por exemplo, surgiu a máquina a vapor, a produção de manufatura foi substituída pela produção industrial, as cidades começaram a desenvolver, surgiram também a questão do desemprego, pobreza, a poluição do meio ambiente. Então essas foram algumas consequências da Revolução Industrial. E não foi apenas uma Revolução Industrial. Teve uma segunda revolução e também teve uma terceira. A terceira revolução industrial, ela é a mais recente, porque ela atinge um alto investimento em tecnologia e também ciência. Ok? Vamos passar agora para um outro sistema político-econômico que é chamado de socialismo. O socialismo, hoje, ele não está em vigor em boa parte dos países como antigamente. E quais são as características do socialismo? É o oposto do capitalismo. O socialismo se opõe ao capitalismo. Quais são as características? A sociedade controla os meios de produção. Lembre que no capitalismo, quem controla os meios de produção são os proprietários, né? Está na mão de poucos. A segunda característica, as propriedades são coletivas. E na terceira característica, não há divisão de classes entre trabalhadores e proprietários. E como é que surgiu o socialismo? O socialismo surgiu nas teorias desenvolvidas principalmente por Karl Marx, que é o pai do socialismo. Ele nasceu em 1818 a 1883. Então Karl Marx, ele pregava essas ideias aí do socialismo. E o socialismo, ele chegou para valer mesmo, foi no início do século XX, com a Revolução Russa, onde o Império Russo caiu, o czarismo na época, e agora uma classe trabalhadora ela passa a exigir os seus direitos. E aí ele tem como líder, né, Vladimir Lenin, e depois disso as coisas vão mudando a ponto do socialismo partir, né, na Rússia para a ditadura. Mas na verdade, se a gente for colocar nas contas, nenhum país ele conseguiu ser socialista de origem mesmo, né? Porque sempre teve uma classe social que recebia mais vantagem acima dos outros e também, no caso dos países socialistas, acabou virando em ditadura. Então não chegou nem perto dos ideais socialistas de Karl Marx. Ok? Bom, a partir daí, bloco capitalista e bloco socialista. O mundo, ele passa por uma divisão. Logo após a Segunda Guerra Mundial, aconteceu essa divisão aí socioeconômica e também política. O bloco capitalista ele foi liderado pelos Estados Unidos e o bloco socialista liderado pela URSS, que era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Essa URSS nasceu com a Revolução Russa, que eu comentei para vocês agora há pouco. E essa divisão ficou mais evidente na Guerra Fria, que durou entre 1947 até 1991, com o fim da URSS. E o que era essa Guerra Fria? Não era uma guerra de confronto, de batalhas, né? Mas era uma guerra que tinha disputa ideológica, militar e política entre esses dois blocos, o bloco capitalista e o bloco socialista. Por conta dessa divisão e dessa disputa, o continente europeu ele ficou dividido em Europa Ocidental e Europa Oriental. Essa divisão ela perdurou até o fim
da URSS em 1991. Hoje, a Europa não está mais dividida entre ocidental e oriental. E após o fim da URSS, o mundo também não está mais dividido em bloco capitalista nem bloco socialista. O que acontece hoje é uma nova ordem mundial. Porém, essa nova ordem mundial ela está encabeçada com a hegemonia dos Estados Unidos, que se tornou a maior potência econômica, política global. Tá ok? Então essa foi nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham lembrado os assuntos e que vocês tenham também uma boa prova. Até lá, grande abraço.